Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Vocês estão bem? Boa tarde a todos. Estamos felizes de estarmos aqui nesta tarde tão abençoada, sem o sol, que não veio para dar o brilho da sua majestade, mas agora o Senhor está aqui. Glória a Deus. Queremos abraçar todos os nossos internautas. Glória a Deus. Abraçar todos os nossos internautas que estão navegando pelas mídias sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos ficar de pé, iniciarmos esta cerimônia em nome de Jesus. Queremos apresentar o pastor Rubens e a sua esposa, irmã Mix, estão aqui nesta noite, ou nesta tarde. Costumo de fazer um trabalho agora também. E ele está representando o nosso pastor Eliseu. Obrigado. Nesta tarde nós vamos iniciar, como eu estava dizendo, o pastor Rubens, ele está representando o nosso pastor presidente. Ele tem uma árdua missão, né, de representar o nosso pastor. É uma árdua e gratificante missão. Eu quero apresentá-los, quero que todos nós possamos receber o nosso pastor. Se assim é verdade, vamos aplaudir o Senhor. Muito bem, nós vamos começar sem som, depois o som melhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, por mais um batismo a realizar, por mais um ano na nossa igreja, nesta cidade, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, venha abençoar aqueles, ó Pai, que hão de descer as águas. Este compromisso, Senhor amado, que eles vão fazer diante de Ti, diante dessas testemunhas que hoje estão aqui. Pai amado, eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Pode sentar. Neste momento nós vamos passar para o pastor Rubens. Ele vai dar a palavra, vai fazer a profissão de fé e tudo aquilo que já está no seu coração. Queridos, a paz do Senhor a todos. Quero aqui em nome do nosso pastor presidente parabenizar todos vocês aí que hoje vão estar descendo as águas. Essa é uma das maiores decisões da vida de todos vocês. Claro que a primeira grande decisão é se render ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor e declarar que a partir do momento em que a vida é entregue a Ele, o senhorio é inteiramente dele, né? Então, quando nós tomamos essa decisão de entregar a nossa vida ao Senhor, nós estamos tomando a mais importante decisão de toda a nossa existência. E uma outra decisão que é muito importante também é exatamente essa que vocês estão fazendo. Na verdade, vocês estão confirmando, estão dizendo assim, olha, eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu confirmo, de fato, é exatamente isso que eu quero, né? Então, o que vocês estão fazendo hoje aqui agora é confirmando que realmente vocês estão conscientes e estão determinados em darem sequência a essa aliança com o Senhor. Tá bom? Então, que Deus siga abençoando os passos de vocês, passos que estão começando agora, né? Mas que com a bondade de Deus, vocês vão seguir aí um crescimento, que a vida cristã
ela é forjada exatamente, né, na nossa caminhada, e nessa caminhada nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a conhecer mais de Deus. Vocês estiveram aqui em discipulado, aprenderam alguns princípios básicos, né, princípios fundamentais, mas outras coisas estão por vir. Uma ampliação nesse conhecimento de Deus, né? Ele acontece, essa ampliação, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor. E esse conhecimento de Deus, ele está diretamente proporcional ao tamanho da nossa fome por Deus. Quanto maior é a nossa fome por Deus, maior será o conhecimento que nós vamos adquirindo dele. Então, ninguém chega a um ponto onde se pode dizer, eu já conheço tudo acerca de Deus. Porque esse é um processo. Vocês estão iniciando esse processo e, à medida que vocês vão procurando saciar essa fome por Deus, vocês vão recebendo e aprendendo mais acerca dele. Tá? Existem muitas fomes que a gente, no decorrer da nossa vida, muitas fomes que a gente vai sentindo, né, em várias áreas da nossa vida. Eu não falo aqui só com relação à fome material, à fome do pão, mas existem várias áreas da nossa vida que sente fome, que sente desejos, né, que busca determinadas coisas, determinados valores. Mas de todas essas fomes que vêm e que vão, uma delas não pode nunca deixar de estar presente na nossa vida. É a nossa fome por Deus, é a nossa sede por Deus. As outras vêm e quando elas são saciadas, elas passam. Mas essa fome por Deus, ela nunca pode cessar. E a gente nunca pode se sentir satisfeito dizendo, já basta, já estou satisfeito. Precisamos continuar querendo cada vez mais de Deus, tá bom? Então eu quero aqui ler um breve trecho da palavra do Senhor, que é bastante conhecido aí de todos nós, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Esse texto aqui, apesar de não estar muito relacionado com o batismo, né, mas nós vamos aqui extrair algumas riquezas para a nossa reflexão, para a nossa vida, né? Para a nossa vida cristã. Esse texto, Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Nós estamos aqui, queridos, diante de uma história, de um acontecimento que, muito embora esteja relacionado a uma cura que aconteceu através da vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João, mas existe uma chave aqui desse texto que pode nos refletir, nos fazer refletir acerca de qual o nosso papel, né, enquanto testemunhas do Senhor aqui na terra, enquanto servos de Deus comissionados para representarem os interesses do reino de Deus entre os homens aqui na terra. Como nós falamos, nós estamos numa jornada aí de um contínuo crescimento. Hoje nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem, e amanhã nós precisamos ser melhores do que somos hoje. Esse é o nosso desafio. Amanhã nós precisamos ser mais crentes do que somos hoje, e depois de amanhã mais crente. E essa escalada, ela não pode ter fim. Cada dia mais, buscando cada vez mais honrar ao Senhor através das nossas ações. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, nessa passagem que nós lemos, a passagem fala que eles estavam indo para o templo, para a hora da oração,
e havia alguns períodos de oração ali, e eles estavam indo no período da oração que representava, no nosso horário aqui, 3 horas da tarde. Eles estavam indo ali para o templo, e ali, à porta do templo, havia um moço que por vários anos ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. E quando os 2 apóstolos estavam se aproximando, aquele moço pediu uma esmola, né, para Pedro e João. E naquele momento, Pedro e João pararam para dar atenção àquele homem que era coxo, que era aleijado. E eles disseram aqui uma palavra que me chama muito a atenção, principalmente aqui no verso 4, quando Pedro e João, eles pararam ali, eles olharam um para o outro, e depois eles olharam para aquele moço que estava ali pedindo esmolas, e disse para ele: olha para nós. Vejam que coisa interessante essa palavra de Pedro e de João. Olharam para aquele moço que estava ali assentado, pedindo esmolas, numa vida miserável, e ao olhar para ele, eles disseram para aquele moço: olha para nós. E o resto do texto a gente conhece. Pedro e João disseram assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, o poder curador de Deus entrou em ação, e aquele moço se levantou e saiu saltando. Ele que não podia andar, agora podia até saltar. Mas o que eu quero chamar aqui a especial atenção de vocês é exatamente para essa ordem que eles deram para aquele aleijado, dizendo: olha para nós. E a gente sabe, queridos, que existe aí uma narrativa, até no meio do próprio povo evangélico, do povo crente, que costuma dizer assim para as pessoas, né? Olha, não olha para mim não, olha para Jesus, né? Porque eu sou falho, eu sou vacilante, eu erro. Não olha para mim, olha para Jesus. E é claro que isso é certo, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o símbolo maior da perfeição. Aquele que não erra, aquele que não peca, nunca pecou e nunca vai pecar. Claro que ele é a referência maior. Mas é interessante também nós procurarmos viver um estilo de vida aonde, quando nós nos depararmos com as pessoas que estão aí nos becos, nos valados, sentados, mendigando tanto o pão, como também mendigando a atenção, mendigando amor, mendigando tantas coisas, essas pessoas pelas quais nós passamos aí no nosso dia a dia, e elas estão aí à beira do caminho, nós estamos indo para o templo, e elas estão ali, muitas vezes abandonadas, jogadas para o lado, e nós precisamos ter ousadia, e nós precisamos procurar viver um estilo de vida, que a gente possa sim, dizer para essas pessoas: olha para mim. Não é que em mim você vai encontrar salvação, não é isso, não é esse o ponto que eu quero aqui trazer. Não é o fato das pessoas olharem para nós que elas serão salvas, mas se elas olharem para nós, e se elas perceberem a diferença que deve haver na vida daquele que nasceu de novo, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando essas pessoas olham para nós, muito embora elas não encontrem em nós a fonte da salvação, mas elas podem encontrar em nós a referência de alguém que foi salvo e de alguém que é um milagre nas mãos de Deus. Então, quando você vê alguém que está vivendo uma vida miserável, você precisa estar vivendo um estilo de vida na presença de Deus, em que você possa dizer: olha para mim, eu sou um milagre, e assim como eu sou um milagre, você pode ser também. Assim como a minha vida é uma vida transformada pelo poder de Deus, a sua vida também pode ser. Então, olha para mim, não que eu seja perfeito, mas eu sou o resultado de um milagre de Deus, que é muito importante, irmãos. Em um outro texto aqui, ainda no livro de Atos, já com o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos,
E teve um momento ali, vocês devem conhecer a história, que houve ali um mover sobrenatural de Deus dentro daquela prisão. Houve um terremoto. E as cadeias que prendiam Paulo e Silas, enquanto eles cantavam, mediante aquele terremoto que houve, as cadeias se soltaram, eles ficaram livres. Mas aqui, naquele lugar havia um moço que cuidava dos presos, o carcereiro. E quando o carcereiro viu aquilo, que os presos estavam soltos, que as portas das cadeias haviam sido abertas, aquele moço ficou desesperado, porque se a função deles era manter aqueles homens presos, e agora os homens estavam livres, ele ficou com medo de ser punido. E em um certo momento, quando ele tentou descobrir o que estava acontecendo ali, ele viu que depois daquele terremoto, as prisões se abriram, e ele ficou aterrorizado. Ele disse assim para os 2 discípulos: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer? Né? Ele ali, tomado de medo, ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas disseram assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, e é interessante isso, porque não é pelo fato de alguém crer em Cristo que automaticamente toda a sua família vai ser salva. Não é o poder que entrou, qual é o seu nome? Lucas. Não é o poder de Deus que entrou na vida do Lucas, a ponto do Lucas ser convencido de que o seu melhor lugar é estar na presença de Deus, e é por isso que ele está aqui. Não é por causa desse poder que o convenceu a estar na presença de Cristo, que esse mesmo poder vai sair se irradiando e fazendo com que toda a sua família automaticamente seja salva. Não é exatamente isso. Pode acontecer? Pode. O Deus que salva ele pode salvar qualquer pessoa. Mas quando Paulo fala assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você crê e quando você vive essa vida cristã de uma forma autêntica, né, do poder que essa vida confere a cada um de nós para nós vivermos. Quando nós vivemos essa vida, nós começamos a influenciar pessoas. Então, quando você é um representante de Deus dentro da sua casa, você começa a despertar no coração daqueles que estão ali vivendo junto a você, você começa a despertar interesses. Aleluia! O que aconteceu? O que está acontecendo na vida de fulano, na vida de fulana? E a partir dessa curiosidade que essas pessoas vão começar a sentir, por causa dessa diferença, essas pessoas vão começar a querer se aproximar e a desejar também essa vida que você está vivendo. É por isso que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós podemos ter a esperança de que não apenas nós, mas toda a nossa casa também pode ser salva, pode ser alcançadas. Amém. Alguém já disse uma vez que a vida do crente é a Bíblia do descrente. Ou seja, o descrente, quando ele quer saber o que é certo, o que é errado, ele não tem aquele cuidado de ir consultar a Bíblia. O descrente, ele nem procura contato com a Bíblia. Mas muitas vezes ele olha para a vida do crente, para ver qual é a postura do crente naquela determinada situação. Então, de certa forma, a nossa vida acaba sendo a Bíblia que o descrente lê. É através da nossa vida e do nosso exemplo que as pessoas elas vão começar a ter o seu primeiro contato com a realidade de Deus. A realidade de Deus na vida de um servo dele. Por isso que é fundamental, né? Quando vocês tomam essa decisão de confessar e de confirmar, né, de publicamente que vocês são do Senhor, é claro que virão momentos em que vocês poderão errar, que vocês poderão tropeçar em alguma coisa, sempre lembrando aí que o caminho da reparação dos erros é o caminho exatamente do arrependimento. Quando vier, quando acontecer, não é bom, não é normal que aconteça. Isso, na vida do crente, o erro, o pecado, ele pode acontecer como um acidente de percurso, e não como algo natural, né?
é um acidente de percurso. Mas quando acontecer esse acidente de percurso, esse erro, existe o caminho da reparação, que é o caminho do arrependimento. Então, é exatamente assim, né? Sempre procurando viver uma vida digna na presença do Senhor, que nós vamos tanto nos preservando, né? Preservando a nossa salvação, como nós também vamos influenciando as outras pessoas que estão a nos observar. Então vocês estão tomando um passo aqui muito importante, né? Um passo que em nome de Jesus será definitivo, porque nós profetizamos que ninguém aqui nunca vai se perder, ninguém aqui nunca vai se embaraçar mais com as coisas dessa vida. Nós profetizamos que vocês são de Deus e vocês nunca vão deixar a presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vocês, como representantes do Senhor, têm uma missão. Aonde quer que vocês estejam, que a presença de Deus ali seja representada através da vida de vocês. Glória. Aonde vocês pisarem com seus pés, que a presença de Deus carregue esse ambiente. Veja que Pedro e João, eles disseram assim para aquele moço que estava ali, sentado na porta, mendigando, sabe, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma, vivendo uma vida miserável. Eles disseram assim: olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E eu quero dizer que nos lábios de cada um de nós que aqui estamos, existe um levante e ande de Deus, para nós darmos a alguém que o Espírito Santo mandar. E quando o Espírito Santo nos mandar, como ele mandou Pedro e João declararem aquilo, e quando eles obedeceram, aquele moço se levantou, vai chegar um momento também que vocês vão estar diante de pessoas, e vocês receberão do Espírito Santo a ordem, dizendo: diga, levanta e anda. E através desse levanta e anda de vocês, tanto o milagre vai acontecer, como vocês também vão colher experiências poderosas, que vão fortalecer mais ainda a fé de cada um de vocês. Aleluia, Senhor. Então sempre que o Senhor mandar, é claro que a gente não vai sair dizendo para todo mundo: levanta e anda. Mas tem momentos que o Senhor, Ele nos dá a direção, nos dá a ousadia. Então diga: levanta e anda. E muitas pessoas se levantarão na presença de Deus e andarão no caminho que os leva ao coração de Deus. O levanta e anda aqui não é só no sentido de alguém que está aleijado, que pode ser nesse sentido também e que vai ser curado. Mas o levanta e anda aqui também pode ser no sentido de alguém que está desanimado, à beira do caminho, sem perspectiva nenhuma, desestimulado, com vontade de morrer. Deus vai dar ousadia a vocês para chegarem para essas pessoas e dizerem: em nome de Jesus, levanta desse lugar e anda. E elas vão receber uma descarga do poder de Deus, e elas vão se colocar de pé através da vida de vocês. Através da vida de vocês. Creio que vocês estão sendo chamados para serem ferramentas poderosas nas mãos do Senhor. Amém, meus queridos? Eu vou fazer aqui, para a gente concluir, Eu vou fazer aqui uma rápida leitura, são 14 itens, eu vou procurar ser bem objetivo. São assuntos que vocês provavelmente já devem ter aprendido, tanto no discipulado, ou em outros momentos aí, nas mensagens, nas pregações do pastor, tá? Mas quando a gente pensa em confissão de fé, é importante que a gente marque aqui e traga, né, para esse momento, esses pontos que são organizados aqui de uma forma teológica, mas é o resumo aí do que vocês têm aprendido, tá bom? Então eu vou apresentar esses 14 pontos e no final eu vou perguntar se todo mundo aqui está de acordo, todos vocês que vão se batizar creem nesses pontos, e aí a confissão de fé estará concluída, tá bom? Primeiro ponto: vocês creem em um só Deus, eternamente, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O ponto 2: vocês creem na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé.
para a vida e o caráter cristão? Vocês creem na concepção virginal de Jesus, ou seja, nasceu de uma virgem, e em sua morte vicária e expiatória? Vocês creem em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus? O quarto, vocês creem na pecaminosidade do homem, a qual destituiu da glória de Deus, e em que somente um arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo? Vocês creem na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar um homem digno do reino dos céus? O sexto, vocês creem no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, que são recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor? Sétimo ponto, vocês creem no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez, em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus? Vocês creem na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo? Vocês creem no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em novas línguas? Vocês creem na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, pela sua edificação conforme sua soberana vontade? Vocês creem na segunda vinda de Cristo em duas fases? A primeira, invisível ao mundo para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. E a segunda, visível e corporal, com sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. O 12º, vocês creem que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra? O penúltimo, vocês creem no juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis? E por fim, vocês creem na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis? Vocês concordam com isso? Todos aqui creem, todos que vão se batizar, creem em todos esses itens? Amém, graças a Deus. Então, vamos, a partir de agora, aí, viver nessa realidade, colocar a nossa fé em ação, né? Depois, se vocês quiserem, na própria internet, vocês podem ter acesso a esse texto que eu li de uma forma corrida, né? Mas depois dêem uma olhada melhor, são os nossos 14 prêmios, tá? Todos nós, crentes, todos nós precisamos conhecer esses 14 pontos da nossa fé. Depois dê uma olhadinha lá, 14 prêmios da Assembleia de Deus. Tá bom, querido? Então nós vamos orar nesse momento, depois o pastor Carlos pode dar continuidade aí ao... Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos nesse instante, Senhor, exaltar o Teu nome, te agradecer, amado Deus, por essa realidade, pela vida desses filhos e filhas que tomaram, Senhor, essa tão importante decisão. E, Senhor amado, ó Deus, esse momento agora seja consolidado por Ti, e que o Senhor a cada dia firme os passos de cada um deles, e que eles sigam confiantes, ó Senhor, nessa jornada, e que a cada dia, Senhor amado, eles vivam para a glória do Teu nome. E tudo aquilo que eles fizerem, eles façam conforme a Tua vontade. E os Teus interesses aqui na terra, através da vida deles, sejam realizados, Pai. Ó Deus, e o Teu nome seja glorificado. Deus, nós te agradecemos e continuamos pedindo a Tua bênção sobre tudo que aqui vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, só uma recomendação aqui na hora do batismo. A gente vai dar prioridade aí para as irmãs, né? Para as mulheres. Aqui não tem nenhum irmão mais idoso, todo mundo é jovem. Então, primeiro as moças, as irmãs e as jovens, né? E seguir os homens, tá bom? Os varões aí.
Você cavalheiro. Bota aí, tá? A capa tá aí dentro. Quanto, pastor? Você não chegou a pôr no bolso? Na nossa cabeça Não tem alguma coisa no bolso? Oi. Já pegar tá. A meta. Comandei ver se dá pra pegar o povo dele, hein? A mulher tá no meio. Aqui, tô segurando aqui, que esse aqui tá começando a
É aqui que tem. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos estes jovens que vão descer as águas, Senhor. O Senhor abençoe, ó Pai. Dê a eles, Senhor, coragem, ânimo. Seja com eles em tudo universo, Senhor. Beira aí, olha lá vai. Esse desejo de batismo, eu ministro do Evangelho de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Eu ministro o Evangelho de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Aí, Lohan, esse desejo de batismo, eu ministro o Evangelho de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ministro o Evangelho de Jesus Cristo, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu ministro o Evangelho de Jesus Cristo, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê as palmas? Coisa boa, meus irmãos. Nós estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. Nós vamos orar, agradecer a Deus aqui por este momento. Depois eu passo para o pastor. A parte final. Levante as suas mãos para o céu e agradeça ao nosso Deus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que o Senhor tem nos dado. Momento único, Senhor, marcante para as nossas vidas. Deus abençoe cada vida, Senhor, que desceu as águas aqui. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja nesta cidade. Que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja amplitude, que haja, Senhor, avanço, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Eu te peço, Jesus, por cada vida, sustenha, Senhor amado, em suas mãos poderosas. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Deus querido e santo, nós te louvamos hoje e sempre. E os que podem, aplaudem ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Ah, pessoal, olha, estenda aí as suas mãos para a gente concluir aqui com a bênção, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, com a nossa casa hoje e sempre, digamos todos. Amém! Você batizou, não? Eu já sou. Final. Não, mas como não? Eu não tô nem acreditando que você não terminou ainda. Apareceu, meu Deus, mano. Apareceu hoje.